Bom dia a todos e sejam bem-vindos ao nosso podcast Voice of 753. Eu sou a Margarida e estou aqui com a minha colega Nicole Tavares e neste episódio vamos abordar os temas da democracia e os direitos humanos. Ao nosso lado temos dois convidados, Selma Rocha e o agente Vítor Jesus. Os mesmos vão ter papéis diferentes no podcast. A Selma vai falar sobre os direitos humanos e o agente Vítor Jesus vai defender a democracia e as instituições. Somos da Escola Profissional Gustavo Eiffel, do Polo do Lumiar, e somos da turma 753 do curso Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade. Vamos agradecer primeiramente ao Cinema São Jorge por ter disponibilizado aqui o espaço para gravarmos o nosso podcast. A Salma Rocha foi a nossa professora e coordenadora na Gustavo Eiffel. É licenciada em Comunicação Social pela Universidade Católica Portuguesa e tem mais de 2 décadas de experiência nas áreas da comunicação, marketing e relações públicas. Ao longo do seu percurso, passou pelo jornalismo, pela agência Ogilvy, e também pela área académica. Tem trabalhado em projetos ligados à inovação, empregabilidade e direitos humanos. Atualmente exerce funções na área da tecnologia, inovação e saúde na Realtec Portugal. O agente Vitor Jesus é agente da Polícia de Segurança Pública, do programa da Escola Segura, que estão ampliamente integrados nos problemas em discussão e com intervenção positiva na sociedade e comunicação escolares. O projeto Frame 57 foi um festival de cinema com o intuito de mostrar e ensinar ao público os problemas que nós vivemos na sociedade com a ajuda de filmes, abrangendo assim diferentes temas como os direitos humanos, a democracia, a sustentabilidade e a literacia financeira, para que nós possamos entender também o que nos rodeia e poder melhorar o nosso comportamento como cidadãos. Tendo em conta a sua experiência no terreno, como é que a PSP garante no dia a dia o equilíbrio entre manter a ordem e proteger direitos fundamentais como a dignidade, a liberdade e a igualdade? Muito bom dia, obrigado pelo convite que me foi dirigido. A PSP e as Forças de Segurança, não só a PSP, também a Guarda Nacional Republicana, protege os direitos e liberdades e garantias de cada cidadão. E é desta forma que, com esta proteção, que nós garantimos que as pessoas circulem livremente, que expressem as suas opiniões, que não era permitido num país de ditadura, só num país democrático é que se consegue que todo o cidadão consiga exprimir as suas opiniões e viver sem medo, circular livremente na via pública. Pronto. E ao longo do seu percurso em comunicação e intervenção social, como é que tem visto a evolução da importância dos direitos humanos na forma como a sociedade pensa, decide e age? Eu posso falar particularmente no meu papel enquanto o serviço que presto na Escola Segura. E é desta forma, com a nossa presença, que nós vamos garantir uma segurança digna a cada estabelecimento de ensino, o direito à educação através também da nossa presença e que os alunos, que os jovens circulam livremente no seu trajeto e que possam ir para a escola de uma maneira muito mais feliz. E o respeito e a dignidade têm que ter cada um por nós, mas também por todo o corpo docente, por todo o corpo que trabalha nas escolas, e isso é muito importante. Ok. E no filme Filadélfia, a SIDA não é apenas uma doença, mas também um fator de exclusão social. Hoje ainda vemos situações em que a saúde pode influenciar a forma como as pessoas são tratadas. E, na vossa perspectiva, gostaríamos de saber até que ponto o estigma associado à saúde continua a ser uma ameaça aos direitos humanos e à igualdade de uma sociedade democrática. Então, bom dia Margarida, bom dia Nicole, bom dia Agente Jesus, como está? Então, em primeiro lugar, também queria agradecer o convite, fico muito feliz de estar convosco neste contexto. E então, respondendo à vossa pergunta, cada vez que há um estigma ou há discriminação, há sempre uma ameaça aos direitos humanos e às nossas liberdades. E o filme Filadélfia, fico muito contente por terem escolhido esse filme. O filme Filadélfia mostra ali a década dos anos 80 e 90, onde começa a haver, de facto, uma grande estigmatização em relação à doença HIV e, portanto, em torno também da comunidade gay. Portanto, este grupo de pessoas discriminados, e o filme mostra isso, no seu local de trabalho, despedidos injustamente e tudo isso. E o filme é, de facto, uma mostra de como as pessoas são postas de lado e como são prejudicadas. A lei é igual para todos, mas na verdade ela não funciona, porque se discrimina, não
lida com todos da mesma maneira. E aqui estamos perante uma ameaça dos nossos direitos humanos e das nossas liberdades. Por outro lado, e para acabar, acho que este é um filme que humaniza um tema muito difícil. Quando o filme saiu, o filme teve grande impacto em todo o mundo e colocou-nos a pensar sobre o filme e deu-nos uma forma mais humana de ver os problemas. E acho que o filme contribuiu muito para alterar a nossa percepção social e promover o debate público, que é no fundo o que estamos a fazer agora. Se hoje em dia a sociedade continua a ser estigmatizada, sim, continuam. Se grupos continuam a ser postos de lado, sim, continuam. E cabe-nos a nós, através deste conjunto destas iniciativas, garantir que estamos aqui a discutir estes temas e estamos a contribuir sempre para a defesa e para a promoção dos direitos humanos. Obrigada. E até que ponto uma democracia pode realmente existir se os direitos humanos não forem respeitados na prática e não apenas no discurso? Uma democracia plena, para existir, nós não podemos apenas pensar que os direitos humanos estão garantidos. Esta é a premissa. Nós temos todos os dias que defender. E uma forma que as escolas têm de fazer isso é organizar estas atividades. E nós, ao longo deste ano e ao longo dos anos que trabalhei convosco e com o Agente Jesus em muitas destas iniciativas, da Escola Segura, da Escola Profissional Gustavo Eiffel, nós promovemos muitos encontros de debate, de discussão para a cidadania. Portanto, os direitos humanos são a base de tudo. No entanto, eles não podem ser um ideal lá longe. Nós temos que todos os dias nos sentar, pensar sobre eles e contribuir para que todos os dias os consigamos proteger. Porque uma democracia só funciona se todos nós formos responsáveis, se todos nós tivermos uma responsabilidade. E para termos uma responsabilidade, temos que ter voz e temos participação. Não podemos ficar no nosso sofá, em casa, confortáveis à espera que as coisas aconteçam. Temos que ir para a rua, fazer projetos, conversar, como nós todos temos feito aqui agora e vamos continuar a fazer. Sim. Gente, no filme A Vida é Bela, nós vemos como, mesmo num contexto extremo, há uma tentativa de preservar a dignidade, a esperança e o livre-arbítrio. O pai tenta sempre que o filho pense que está num jogo, numa brincadeira, que ele não se aperceba do que está a acontecer. O que podemos fazer para garantir que os nossos direitos hoje em dia sejam respeitados e preservados? E, na nossa perspectiva, qual deve ser o papel das instituições, incluindo a política, na promoção dos direitos humanos? Se devem limitar-se a aplicar a lei ou também assumir um papel mais ativo na construção de uma sociedade mais justa? Eu posso começar. A polícia num Estado autoritário vai servir o Estado e não o cidadão. E a polícia, num Estado democrático, serve as pessoas. E é através dessas pessoas, com a nossa proximidade no terreno, como a professora Selma estava a dizer, que na nossa parte estarmos muito próximos de vocês, com as atividades, com os nossos seminários, o facto de podermos estar aqui numa sala livremente a falar sem estarmos a ser escrutinados pela nossa conversa ou até a nossa conversa já ter sido toda ela revista e não falarmos aquilo que nós queremos é muito importante. E não discriminar, não tomar partido, atuar sempre com igualdade e imparcialidade. Isso é muito importante. No filme não temos nada de democracia, temos um Estado muito autoritário em que esse pai teve que inventar um jogo para que a criança não percebesse o que estava a viver. E foi dessa forma que ele conseguiu um normal, digamos assim, desenvolvimento daquela criança naquele bocadinho de vida que teve junto dos seus pais. Entretanto, também, se me permitem, é muito engraçado e acho que vocês devem pensar sobre isto. Nós estamos a gravar este podcast com uma data muito especial que se aproxima, que é o 25 de Abril. E acho que fazer este paralelo, como o professor, como o Agente Jesus estava a dizer, de a total ausência de liberdades para um certo grupo de pessoas, nós também já tivemos assim. Nós também já vivemos tempos de ditadura, em que provavelmente para este podcast acontecer tinha que ser autorizado, tínhamos que enviar o guião. Aqui não fizemos nada disso, estamos num espaço livre, democrático e podemos falar. Portanto, este pilar da liberdade, democracias fortes,
as instituições investirem na educação, no acompanhamento aos cidadãos, como faz a Escola Segura, nas nossas escolas próximas dos alunos, promoverem um debate sem escrutínio, é muito e devemos valorizar, é muito importante e devemos valorizar, sobretudo quando se aproxima o dia da comemoração da liberdade, que é o 25 de Abril. Ok, muito obrigada. Ahm, Na sua opinião, o que é que está a falhar na forma como os jovens entendem a democracia e os direitos humanos? É a falta de informação, de exemplo ou de envolvimento real? Hum, eu penso que há aqui uma combinação de três fatores. Na minha opinião, nós hoje em dia, nós, vocês, toda a gente tem um acesso massivo à informação devido à tecnologia. A tecnologia está connosco, vive connosco, todos nós temos um telemóvel, um computador, um iPad e o que for. Mas eu acho que estão a acontecer três coisas muito importantes e que penso sobre elas. Uma delas é a alienação. Muitos jovens pensam que estas nossas liberdades e a democracia é algo que está distante. Nós não precisamos de fazer nada. Ela não interessa, ela já está conquistada. Mas a história atual mostra-nos no mundo que as democracias estão em risco, não é? E que, de um momento para o outro, podem vir um conjunto de regras que vão alterar essas nossas liberdades, essa nossa voz. E, portanto, nós temos que pensar sobre isso e não estarmos alienados. O que é que quero dizer com alienados? É fora, é mostrar desinteresse. Uma das razões é essa. A outra é a constante desinformação que existe em social media e as fake news. Nós devemos saber que elas existem, porque elas estão massivamente a circular e chegam-nos até nós, mas nós temos que pensar que as fake news elas distorcem a informação. E até que ponto é que nós temos que as filtrar? O que é notícia? O que é que não é notícia? O que é real? O que é que não é real? Então cabe-nos a nós, através lá está, destas discussões e debates entre os jovens, com os nossos pais, com os nossos amigos, pensar, ok, esta notícia chegou até mim, mas ela é verdadeira? Não é? O que é isto? E não permitir que um scroll nos diga aquilo que nós devemos pensar. E por último, a ausência de pensamento crítico. Nós hoje em dia só recebemos informação, parece que nós não estamos a pensar, nós aceitamos aquilo que nos dão e não pensamos sobre as coisas. E é muito importante. Nós, ok, temos acesso a toda a informação e mais alguma, mas então vamos lá pensar sobre ela. Não vamos aceitar ideias fáceis ou ideias simples, que no fundo é tipo mastigar uma pastilha. Vou mastigar uma pastilha e vou deitar fora. Não. Vamos sentar-nos, vamos olhar para os problemas, vamos pensar sobre eles. E por isso vos digo, é muito importante construir a confiança e pensar que precisamos de estar informados, que não é falta de informação, não é falta de envolvimento, é falta de pensamento. É por aí que eu acho que nós devemos discutir. Ok. Agora para o senhor agente. Muitas vezes há uma distância entre as pessoas, o que as pessoas sentem e o que é que realmente acontece. Como é que se constrói confiança quando a percepção pública entra em choque com a atuação das instituições? Neste caso, e pegando nas palavras da professora Selma, normalmente a sociedade ou o cidadão entra em choque muito com alguma atuação que a PSP possa ter, mas temos que ver na realidade essa atuação. E o que é que sai da atuação da PSP? Muitas vezes notícias falsas ou um excerto da notícia. Ou seja, não sai o antes, mas só sai quando a polícia atuou. E aí, muitas das vezes, quando a polícia atua e dentro da lei, dentro da legalidade que nós temos na nossa base de atuação, já vamos, por vezes, agir de uma forma mais musculada. Mas o diálogo já houve antes. E é essa base de diálogo que nós gostamos muito de ter antes, e isso nós fazemos também muito nas nossas intervenções junto da comunidade escolar e junto das ações que nós sensibilizamos os alunos, e é muito importante nós começarmos sempre, cada vez mais cedo, e nós começamos até já nas creches, a falar com os pequeninos de forma mais lúdica, mas depois adequando sempre, e aí sim não vemos que haja choque nenhum. Mesmo que tenha acontecido alguma atuação da polícia no dia de ontem, eu hoje vou à escola da mesma forma que fui e não noto que ninguém olhe para mim e que veja que é um polícia que está ali e que já não vai gostar. Não tenho notado nada disso, por isso não tenho qualquer receio. Não vemos que haja choque. Temos é que saber
que a notícia é aquela, mas foi aquilo que aconteceu e não aquilo que por vezes sai nos nossos telemóveis e lá está o scroll que dizem. Ok, ok. Professora Selma, acha que estamos a caminhar para uma sociedade mais consciente dos direitos humanos ou mais polarizada e desconfiada? O que é que faz acreditar nisso? Eu acho que nós temos uma sociedade polarizada. Aliás, o nosso eleitorado mostra que os portugueses estão divididos e temos, de facto, uma sociedade que se aproxima muitas vezes de radicalismos. No entanto, e temos aqui um exemplo das últimas presidenciais, os resultados mostraram-nos que os portugueses querem o caminho do meio, querem o equilíbrio, querem conversar, querem sentar-se à mesa com todos, não é? E vocês perceberam que nestas últimas eleições houve aqui, de facto, uma agregação de todas as forças políticas que se uniram para votar no nosso Presidente da República. E isso, o que é que isso nos mostra? Mostra-nos que os portugueses querem, de facto, o caminho da empatia, da humanidade, da tolerância, dos valores. E isso faz-me acreditar, faz-me pensar que, sim, existe polarização na sociedade, mas sim, também existe esperança, existe vontade de conversar, existe vontade de nos sentarmos todos à mesa, mesmo que sejamos diferentes, mesmo que não acreditemos na mesma coisa, de religiões diferentes, significa que nós conseguimos, basta querermos. Mesmo. E a gente, se pudesse deixar uma ideia clara, a quem nos está a ouvir, qual é o papel real de cada cidadão para garantir que a democracia e direitos humanos não ficam só no papel? Olha, eu posso começar pelos jovens, porque os jovens muitas vezes falam dos direitos que têm e dos direitos que querem, mas esquecem muito dos deveres que também devem cumprir e devem ter. E é o respeito pelo outro e o cumprimento das regras e muitas das vezes em contexto escolar não agredirmos. O não agredir não quer dizer que seja fisicamente, há muitas formas de agredir. E muitas, é uma da temática que está sempre em que nós demos é o bullying e o cyberbullying, que é uma forma muito má e muito marcante para cada jovem. Uma mensagem que posso deixar é: os direitos humanos começam sempre no respeito pelo outro, isto é muito importante. Pequenos comportamentos fazem uma grande diferença e pedir ajuda não é nenhuma fraqueza. Isso é uma mensagem que possa deixar. Se têm algum problema, peçam ajuda e dentro do nosso contexto, e nós fartamos de sensibilizar, não quer dizer que seja a direita da turma ou a pessoa titular, é a pessoa que mais confiança tem. Neste caso, certamente vocês teriam confiança na professora Selma, certamente ela ajudou-vos imenso. Aliás, está-vos a ajudar, porque está aqui também no vosso podcast, é vosso convite, e isso é muito importante. E obrigado pelo convite. Também queria dizer-vos uma coisa. Primeiro, partilhar e dizer que foram muito corajosos de fazer este podcast. E em segundo, também dizer e deixar uma mensagem muito importante, porque vocês vão fazer mais episódios, provavelmente, e vão ter mais convidados, e dizer que cada um de nós não é só espectador da nossa vida, nós somos parte viva da nossa vida, da democracia, das instituições. Promovam estas relações, estes encontros, na proximidade, na empatia. E uma frase que eu digo muitas vezes, e vocês já ouviram muitas vezes, e ouviram anos a fio essa frase, que é: não fiquem imunes àquilo que é diferente. Não ganhemos anticorpos e não sejamos indiferentes ao que nos rodeia. Porque é aí que, quando ficamos em silêncio, ou ficamos indiferentes, ou não falamos, ou temos medo, é aí, quando já nada nos afeta, que os nossos direitos podem estar realmente em causa. Portanto, façamos aquilo que nos compete, que é sentarmos, partilharmos, promovermos as relações sociais, promovermos aqui um encontro, agradecer ao Cinema São Jorge, à PSP, à Escola Profissional Gustavo Eiffel e a vocês, alunos, porque vocês são um mote para a nossa sociedade, vocês são os jovens e o futuro do amanhã, tá? E obrigada pelo convite e parabéns. Obrigada. Queríamos agradecer então aos nossos convidados por terem participado do nosso podcast, mais uma vez ao Cinema São Jorge, e pedirmos também para seguirem nas nossas redes sociais, como o Spotify, o YouTube e o Instagram, para estarem a par das próximas novidades e os próximos episódios. Obrigada!